Queridos alunos, tudo bem com vocês? Bom, hoje vamos para mais um conteúdo, né? Estamos já quase finalizando o nosso livro e o assunto de hoje é o ambiente e as relações ecológicas. É um assunto bem tranquilo, bem legal para se estudar. Então, vamos lá, o que vem a ser as relações ecológicas, né? São relações que os seres vivos estabelecem entre si. Então, existem dois tipos de relações ecológicas, interespecíficas e intraespecíficas. Então, na natureza, no meio ambiente, o que são essas relações ecológicas, por exemplo? A alimentação, né? Quando um se alimenta do outro, quando um acaba beneficiando o outro de certa forma. Então, existem vários tipos de relações ecológicas. Então, por exemplo, de um modo bem simples, para vocês entenderem, né, já de início. Quando eu dou dinheiro para alguém, eu posso estar me prejudicando, ficando sem dinheiro e beneficiando o outro que vai ficar com dinheiro. Eu posso fazer uma troca de coisas, seja de objetos, então os dois podem estar se beneficiando. Então, na natureza também é assim. Os animais, os vegetais, os seres vivos de um modo geral, eles podem estar se beneficiando numa relação ou não, tá? Então, a gente vai ver isso já já. Então, relações interespecíficas, elas ocorrem entre espécies diferentes. As intraespecíficas ocorrem entre indivíduos da mesma espécie. Então, vamos lá. As relações, elas podem ser harmônicas ou positivas ou relações desarmônicas ou negativas. Então, as harmônicas ou positivas, elas não onde não há prejuízo para os envolvidos. Ela é harmônica, ela é boa para todos os lados. E as desarmônicas, o nome já diz, né, o negativo. Pelo menos um dos envolvidos, ele é prejudicado, tá? Então, pelo menos um vai ter que ser prejudicado nisso aí. Então, vamos agora estudar cada uma delas. Vamos falar das relações intraespecíficas, ou seja, aquelas que ocorrem com indivíduos da mesma espécie. Então, um tipo de relação aí harmônica, intraespecífica, a gente fala da sociedade. Então, a sociedade é quando há cooperação entre os indivíduos da mesma espécie, ou seja, ela é harmônica e é intraespecífica, ou seja, ela é boa, tá, para todos os indivíduos e ela ocorre dentro dos indivíduos da mesma espécie. Então, um exemplo são as abelhas, né, as formigas, quando a gente tem aí divisão de trabalho, né, para todo mundo trabalhando ali em conjunto, cada um tem a sua função, né, todo mundo cooperando. A gente tem a rainha, a operária, o zangão, por mais que um trabalhe mais que o outro, né, mas é um benefício ali para toda a colmeia, tá? Então, na sociedade a gente também tem as formigas que eu falei para vocês, tem a rainha, o macho, o operário, o soldado, né? Todo mundo ali cooperando entre os indivíduos da mesma espécie. E temos a colônia, tá? Continuando, são harmônicas e da mesma espécie. Então, a gente tem a associação entre indivíduos da mesma espécie com a divisão de trabalho não obrigatória. Nesse caso aí não é obrigatório, a gente tem aí colônias de caravelas, de água-vivas, a gente tem aí, como é que se fala, os corais que estão ali em conjuntos, que na verdade, nesse caso aí, eles não se separam, né? Nesse caso aí dos corais, né? Os animais que são fixos, né? Os quinidários são fixos ali no substrato, nas rochas. Então, eles ali estão juntinhos. Não tem aquela separação de corpo, tá? Temos aí a colônia, a associação, né? No caso de parasitas, né? De micro-organismos. Nesse caso, não é nem parasita, a gente está falando aí de bactérias, né? Tá? Que são indivíduos aí da mesma espécie. Colônias, a gente vê aí colônias de bactérias. Temos aí agora as desarmônicas, aquelas negativas, né?
Então, a desarmônica, a gente já sabe que não é... algum indivíduo vai sair prejudicado. Só que ela é uma competição intraespecífica, ou seja, ocorre dentro da mesma espécie. É a disputa por recursos entre a mesma espécie, seja por recursos, né, ali de alimento, né, territorial, parceiro sexual para disputar a fêmea. Então, nesse caso aí, a gente tem a disputa, né, desarmônica das mesmas espécies. O urso polar disputando talvez a fêmea, o território, né, os lobos, enfim. E temos aí também as harmônicas. Essa já é uma relação harmônica, porém a gente já tem de espécies diferentes, tá? Então é a associação entre espécies que se beneficiam e vivem separadas, né? Então a gente tem aí o passarinho, que está se alimentando dos restos alimentares aí do jacaré, do crocodilo. E o crocodilo ele está agradecendo porque está limpando, né? Digamos assim. E temos aí também Então, no primeiro, o pássaro palito, né? Que o jacaré acaba ganhando uma limpeza bucal. E a gente tem aí a anêmona oferecendo um abrigo para o caranguejo, né? Ermitão, né? O paguro. E ao mesmo tempo que a anêmona oferece abrigo, o caranguejo ele consegue locomover, né, mudar de lugar a anêmona. E a anêmona ela se aproveita dos restos alimentares deixados aí pelo caranguejo, tá? Então, essa foi a relação harmônica, né, da protocooperação. E o inquilinismo? Ele também é uma relação harmônica. Só que o inquilinismo, uma espécie vive sobre a outra sem prejudicá-la, tá? Então, não há uma negatividade nesse caso, né? Não prejudica. Ela vai viver sobre a outra, né? Utilizando como um suporte, de certa forma, sem prejudicá-la.